Olá! Vamos dar início ao nosso curso de Direito Previdenciário. Essa primeira aula tem por objetivo estudar a Seguridade Social. Hoje tem-se que a Seguridade Social é um conjunto de ações pelas quais o poder público, a sociedade, vão assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência social, à assistência social. Mas até chegar a esse conceito, que veio com a Constituição Federal de 1988, a legislação brasileira passou por um processo, houve uma evolução da lei para chegar no patamar em que estamos hoje. Essa evolução teve início na Europa. A Previdência Social teve seu surgimento em países como Alemanha e Inglaterra, na época da Revolução Industrial. Tinha-se por objetivo restaurar e preservar direitos de seus trabalhadores. Mas e no Brasil? Vamos tratar do caso do Brasil. Quando o Brasil se tornou Brasil Império, ele promulgou a sua primeira Constituição Federal, de 1824. E foi a partir daí que começamos a tratar, dentro do Estado brasileiro, questões de assistência social, previdência social e saúde. Vamos ver. Em 1824, quando foi promulgada a Constituição do Império, em verdade, ela tratou dos socorros públicos. Apenas em 1891, com a promulgação de uma nova Constituição, foi a primeira a conter a expressão aposentadoria, que era concedida a funcionários públicos em caso de invalidez permanente. E seguindo adiante, nós tivemos como próxima data importante a ser mencionada um grande marco para a Previdência Social no Brasil, que foi a promulgação de um decreto-lei chamado de Lei Eloy Chaves. Esse decreto ele é considerado até hoje pela jurisprudência um marco para a Previdência, porque ele trouxe em sua estrutura normativa um conceito de aposentadoria, que era chamado caixas de aposentadoria. Essas caixas de aposentadoria tinham por objetivo beneficiar pessoas que trabalhavam em empresas ferroviárias, empresas de ferro da época. Em 1923 foi editada a Lei Eloy Chaves, através do Decreto Legislativo número 4.682, de 24 de janeiro de 23, que criou caixas de aposentadoria e pensões para os ferroviários por empresa. Apesar de não ser o primeiro diploma legal sobre o assunto securitário, devido ao desenvolvimento posterior da Previdência e à estrutura interna da Lei Eloy Chaves, ficou esta conhecida como marco inicial da Previdência Social. Antes já havia o Decreto Legislativo número 3.724 de 19, que tratava do seguro obrigatório para acidentes de trabalho. E muito embora a Lei Eloy Chaves seja considerada o marco da Previdência Social no Brasil, ela não pode ser considerada o primeiro ato normativo de direito previdenciário do Brasil. E isso porque, como dito anteriormente, a Constituição Republicana já trazia em seu texto legislativo a expressão aposentadoria. Segundo, tivemos também a promulgação de um decreto-lei em 1919 que tratava da questão do seguro em caso de acidente de trabalho, tendo por objetivo a proteção dos trabalhadores. Além disso, nós temos em 1808, quando Dom João VI desembarcou no Brasil, ele trouxe consigo o Instituto do Montepio, que era pago uma pensão para sua guarda. Assim, não é correto, em uma questão de concurso, por exemplo, constar que a Lei Eloy Chaves foi a primeira legislação a tratar do Instituto da Previdência Social no Brasil, porque ela não foi a primeira. Ela é conhecida, ela é tida como a mais importante, mas não é a primeira. Dito isso, vamos tratar sobre essa década de 20, porque ainda nesse período foi criado também, copiando esse Instituto da Lei Eloy Chaves, que criou essa caixa de aposentadorias para os trabalhadores das empresas de ferro. Outras empresas também criaram suas caixas de aposentadoria para determinados empregados ou para seus empregados de suas empresas. Muito bem, passado isso, já na década de 30, de 1930 em diante, o governo brasileiro, já preocupado com essa proteção do trabalhador brasileiro, eles trazem o Instituto
da aposentadoria. Então, o que antes era tratado pelas caixas de aposentadoria e pensões, que eram as CAPs, elas vão na década de 30 ser substituídas pelas IAPs, Instituto de Aposentadoria e Pensão. Em 1933, houve a criação do primeiro Instituto de Aposentadoria e Pensão, o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Marítimos, o IAPM. Ele foi criado por meio do decreto número 22.872 de 33. Os IAPs atendiam as categorias de trabalhadores e substituíram as CAPs. Esses IAPs vão até a década de 50. Tá, Vanessa, mas e qual que foi a diferença prática das CAPs serem substituídas pelo IAPs? As CAPs, as caixas de aposentadorias, elas eram criadas pelas empresas, que criavam essas caixas para beneficiar os seus empregados. Quando o governo instituiu os institutos, as IAPs, aí tira essa organização das empresas e o governo passa a cuidar dos institutos de aposentadoria e pensão. E diferente do que acontecia nas CAPs, os IAPs eles vão beneficiar e proteger todos os trabalhadores. E o primeiro IAP a ser criado no Brasil foi o IAPM. Embora tenha perdurado até 1950, antes de avançarmos até essa década, ainda na década de 30 temos um ponto importante que precisa ser ressaltado, que foi a Constituição, que foi promulgada nessa década. E essa Constituição, ela trouxe pela primeira vez o termo previdência. Não foi previdência social ainda, foi apenas previdência. Com a promulgação da nova Constituição, em 1934, tivemos a primeira Constituição a estabelecer a forma tríplice de fonte de custeio previdenciário, com contribuições do Estado, do empregador e do empregado. Foi também a primeira Constituição a utilizar a palavra previdência, sem o adjetivo social. Essa Constituição de 1934 também marcou a forma de custeio, a alteração de como esses IAPs são constituídos, de onde vem o dinheiro para o sustento dos trabalhadores que terão seus benefícios. Essa Constituição trouxe a opção da contribuição tríplice. Por que tríplice, Vanessa? Porque quem ajuda a custear será o Estado, a empresa e o próprio trabalhador. Esses institutos seguiram em vigor até a década de 50, só que cada instituto tinha sua legislação própria. Agora imagine você, para nós, previdenciaristas, cada classe de trabalhadores teria uma legislação própria para se aposentar. Até que, em 1960, nós tivemos a criação da LOPS, que é a Lei Orgânica da Previdência Social, que veio para glória de todos os advogados previdenciários e unificar as legislações num ambiente só. Vamos ver. Em 1946, tivemos mais uma Constituição promulgada e essa foi a primeira a utilizar a expressão Previdência Social, substituindo a expressão Seguro Social. Em 1960, nós tivemos a Lei 3.807, que unificou toda a legislação securitária e ficou conhecida como a Lei Orgânica da Previdência Social, ou a LOPS. Em 1963, tivemos a criação do Instituto do Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural, o FUNRural, por meio da Lei 4.214 de 63. Em 1966, os Institutos de Aposentadoria e Pensões, os IAPs, foram unificados no Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, por meio do Decreto-Lei nº 72 de 66, que entraram em vigor apenas em janeiro de 67. Ainda nessa década de 60, nós tivemos também a criação de uma lei que trouxe o Fundo Rural. Já nessa época já havia separação do trabalhador urbano e do trabalhador rural. E também muito importante nessa década de 60 foi a criação do INPS. Advogados previdenciaristas que atendem pessoas de uma certa idade com certeza já ouviram as pessoas falarem INPS.
Muita gente ainda mais novo acredita que há uma confusão das siglas, porque hoje nós conhecemos o INSS, mas antigamente era o INPS que cuidava das previdências e pensões realmente. O INPS era o Instituto Nacional da Previdência Social e ele foi criado em 1966. Então, aqui no ano de 67, foi quando o INPS passou de fato a funcionar, a existir e a cuidar da Previdência Social no Brasil. Também no ano de 67, nós tivemos uma alteração muito importante na legislação previdenciária. Aquele decreto-lei de 1829, que tratava do caso de seguros em acidentes de trabalho, foi atualizado, ele foi substituído por uma legislação. Vamos ver. Também em 67, nós tivemos a Lei 5.316, que integrou o seguro de acidente de trabalho à Previdência Social, fazendo assim desaparecer este seguro como ramo autônomo. Em 1971, a Lei Complementar número 11 instituiu o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, o chamado ProRural. De natureza assistencial, cujo principal benefício era a aposentadoria por velhice após 65 anos de idade, equivalente a 50% do salário mínimo de maior valor no país. Outro ano importante a se ressaltar aqui na nossa aula foi o ano de 1971. Nele houve a criação do ProRural. O ProRural ele trouxe o que nós chamaríamos hoje de aposentadoria por idade. Embora ele seja um benefício assistencial, ele trouxe o instituto de que ao atingir determinada idade, no caso 65 anos, a pessoa poderia receber esse benefício. Porém, ponto importante e que chama muita atenção, é que o benefício ele equivalia a 50% do maior salário pago no país. Em 1977 é criado o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Em 1977 nós tivemos a Lei 6.439 de 77 que instituiu o SIMPAS. O Sistema Nacional de Previdência Social e Assistência Social faziam parte dele. O INPS, que regulamentava a Previdência Social, o INAMPS, que cuidava da assistência médica, o IAPAS, que cuidava da arrecadação, cobrança e fiscalização das contribuições previdenciárias, o CME, Central de Medicamentos, LBA, que cuidava da Legião Brasileira de Assistência, o FUNAM, que era a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, e o DataPrev, que era a empresa pública de processamento de dados da Previdência Social, que é o chamado SIMPAS, que é um assunto muito recorrente em perguntas de concurso. E o que era o INAMPS, o Instituto de Assistência Médica? Ele existia, ele foi criado à época porque naquele ano só tinha direito à assistência médica quem tinha qualidade de segurado, quem estava segurado pelo INPS. A assistência à saúde não era um direito de todos. E então, em 1988, nós tivemos a grande mudança, que foi a promulgação da nossa Constituição atual. E a grande mudança dentro da Constituição foi tratar o assunto previdência como previdência social. Em 1988, a Constituição de 88 tratou pela primeira vez no Brasil da Seguridade Social, estendida como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinado a assegurar os direitos à saúde, à previdência e à assistência social. Com essa grande mudança trazida pela Constituição de 88, o SIMPAS perdeu a sua razão de existir. Ele teve que se adequar a um novo modelo, a exemplo do INAMPS, que seria o Instituto de Assistência à Saúde. Com a Constituição de 88, houve no artigo 196 a determinação de que a saúde, o direito, o acesso, é um direito de todos e uma obrigação, um dever do Estado. E aí foi criado em 1990 o Sistema Único de Saúde, o SUS. Em 1990, o SIMPAS foi extinto.
A Lei 8.029 de 90 criou o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. A autarquia federal, vinculada ao atual Ministério da Economia, por meio da fusão do INPS com o IAPAS. Nesse mesmo ano também foi aprovada a Lei Orgânica da Saúde, a Lei número 8.080 de 90, que criou o Sistema Único de Saúde, o SUS. Pois é, um detalhe importante aqui é que quando o INSS foi criado, ele tinha a atribuição de cobrar e conferir as contribuições previdenciárias. Ele perde essa atribuição em outubro de 2004, quando a Secretaria da Receita Previdenciária foi criada e vinculada ao Ministério da Previdência Social. E em maio de 2007, essa secretaria também é extinta e essa contribuição, essa fiscalização das contribuições passa a ser considerada uma das super-receitas da Receita Federal do Brasil. O que tem de mudança importante disso? É que até então, até 2007, para quem falhava, para quem não contribuía para o INSS, ficava com crédito, ficava em dívida com o INSS. A partir de 2007, a arrecadação previdenciária passa a ser destinada à Receita Federal. A partir de então, quem não paga deve para a União, não mais para o INSS. Ou seja, até 2004, quem recebia o dinheiro da contribuição previdenciária era o próprio INSS. De 2004 para frente, não mais. De 2007 até os dias de hoje é a Receita Federal. Então, quando a gente recebe no escritório pessoas reclamando, falando, poxa, eu paguei errado e o INSS não me avisou, o INSS não recebe esse dinheiro. Ele não é quem fiscaliza, quem recebe, quem cobra. Esse dinheiro, quem arrecada é a Receita Federal. Por isso que as falhas nas arrecadações, elas vão ser vistas apenas quando do pedido de aposentadoria ou do pedido de algum benefício. Mas ainda entre 88 e os dias de hoje, precisamos falar desse período entre 88 e 2024, porque nós vivemos 3 reformas previdenciárias. Vamos tratar delas. Em 1998, nós tivemos então a primeira reforma previdenciária, através da emenda da Constituição número 20. Ela instituiu a aposentadoria por tempo de contribuição. Antes, a aposentadoria era por tempo de serviço. Em razão dessa alteração, nós temos em 1999 a instituição do famosíssimo fator previdenciário, que foi criado para fazer o cálculo do valor da pensão ou aposentadoria. Em 2003, nós tivemos a segunda reforma previdenciária, a emenda à Constituição número 41, que permitiu a instituição de contribuição social sobre a aposentadoria e pensão dos regimes próprios de previdência social. Também trouxe o fim da paridade e integralidade para servidores públicos efetivos. De 2003, ela atingiu em grande monte os servidores públicos, aqueles que tinham direito à aposentadoria por um regime próprio de previdência social, principalmente porque nessa reforma foi retirado deles o direito à aposentadoria com integralidade e paridade. O que isso quer dizer, Vanessa? Até 2003, quem entrou até 2003 se aposentava levando para a aposentadoria o seu último salário, do demonstrativo de pagamento, do holerite. Quem entrou a partir de 2003, quem ingressou no serviço público a partir de 2003, não se aposenta mais com o último salário do holerite. Aí entra na regra de cálculo vigente. E também outra mudança muito importante, muito grande, foi que a partir dessa reforma de 2003 foi possível ser cobrado o valor da contribuição previdenciária daqueles servidores já aposentados. Com a Lei 11.457 de 2007, a Secretaria da Receita Federal passa a ter a denominação de Secretaria da Receita Federal do Brasil, SRFB, com atribuição, a partir de maio de 2007, de fiscalizar, arrecadar e cobrar contribuições previdenciárias. Ou seja, desde maio de 2007, o INSS não mais tem atribuição de arrecadar, fiscalizar
e cobrar as contribuições previdenciárias. Os critérios das contribuições passaram a pertencer à União. Com a Lei nº 12.618 de 2012, a União, em observância ao disposto do artigo 40, parágrafo 14 da Constituição Federal, institui o Plano de Previdência Complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo efetivo. E essa alteração é muito importante, porque a partir desse momento a União criou o regime de previdência complementar para os seus servidores e isso teve consequências. Qual foi a principal consequência? Os servidores públicos que ingressarem no serviço público a partir de 2012, que foi quando essa lei foi instituída, eles vão ter os seus proventos de aposentadoria limitados ao teto do regime geral de previdência do INSS. Com a Lei Complementar nº 152 de 2015, houve a regulamentação da aposentadoria compulsória do servidor público aos 75 anos de idade. Até 2015, a aposentadoria compulsória se dava aos 70 anos de idade. A Complementar trouxe um aumento da idade para 75 anos. A Lei nº 13.467 de 2017 trouxe a reforma trabalhista, que repercutiu na esfera previdenciária. A reforma trabalhista teve reflexos na seara previdenciária porque ela trouxe detalhes, alterações com relação à contribuição previdenciária. Houve uma alternância do que caberia a contribuição, do que não caberia e como seria feito. Então, a reforma trabalhista impactou e muito o direito previdenciário no Brasil. Mais à frente, nós falaremos mais especificamente sobre essas alterações. E em 2019, nós tivemos o que os previdenciaristas chamam de mini-reforma da Previdência. Por que mini-reforma? Porque foram algumas alterações que foram trazidas, porém, por medida provisória. Vamos ver. A Lei Complementar número 13.846 de 2019 ficou conhecida como mini-reforma previdenciária porque ela trouxe alterações permitidas por medida provisória e por lei ordinária. E, finalmente, em 2019, nós tivemos mais uma grande reforma previdenciária, que foi a emenda à Constituição número 103. A mudança mais radical da reforma previdenciária de 2019 foi a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição. Já recebi diversas vezes no meu escritório clientes reclamando e questionando o que houve. Não é mais possível se aposentar cumprindo X tempo apenas? É necessário também cumprir o requisito de idade? E sim, a reforma da Previdência de 2019 extinguiu o Instituto da Aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje, o que a reforma trouxe foram as aposentadorias programadas. São regras de aposentadoria que necessariamente vai exigir tempo de contribuição mais uma idade. Outra mudança imensa da reforma previdenciária de 2019 foi a forma de cálculo. Isso porque, a partir da reforma da Previdência, entra na média de cálculo todos os salários de contribuição, a partir de julho de 94, assim como o cálculo de pensão por morte recebido pelos beneficiários. São detalhes que nós veremos mais a fundo mais à frente para não estender tanto o tempo dessa aula, mas foram mudanças significativas que a reforma previdenciária de 2019 trouxe. Com isso, nós encerramos esse panorama da evolução da legislação previdenciária no Brasil.